Só tentar abrir minhas coisas aqui, meu irmão, tá bom? Boa noite, queridos. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Caio, eles já falaram, Caio Martinson. Moro hoje em Atibaia, sou missionário ali no Palavra da Vida. Pela manhã a gente explicou um pouquinho o que é a Palavra da Vida, então eu vou até falar para os irmãos, lá no final, no fundo da igreja, ali na recepção, a gente tem alguns folders como esse aqui é só um exemplo, tá bom? Que explica um pouquinho de quais são os ministérios que nós temos na Palavra da Vida e como você pode, de alguma forma, ser parte disso, se envolver, participar e como a gente, Palavra da Vida, pode auxiliar você na tua caminhada cristã, tá bom? A Palavra da Vida é uma organização consolidada aqui no Brasil, né? Uma organização mundial, na verdade, mas no Brasil consolidada com 80 anos, mais de 80 anos de ministério, com mais de 65 anos de seminário, formando líderes, pastores. E eu tenho servido como missionário ali nessa organização desde 2017, trabalhando especificamente com o CLD. E o CLD é um curso, chama Curso de Liderança e Discipulado. É um curso para jovens que acabaram de sair do ensino médio ou que já começaram o seu período na faculdade, mas que querem dedicar um ano da sua vida para Deus, né? Um ano para conhecer mais da Palavra de Deus, para ter o seu coração, o seu caráter transformado pela Palavra de Deus, e também tendo o privilégio de colocar aquilo que eles têm aprendido da Palavra de Deus, que tem transformado o coração deles em prática, compartilhando com outros, né? Então, o que a gente fez nesse fim de semana, junto com essa amada igreja aqui, falei para o pastor Gilson e falei para os líderes hoje de manhã, e eu queria estender a minha gratidão a toda a igreja aqui, porque vocês, Igreja Batista aqui no Jardim Paulista, em Guarulhos, vocês são parte da formação de Deus na vida desses jovens, né? Aquilo que Deus fez não só esse ano como treinamento na vida deles, vocês como igreja são parte disso, tá bom? Então fica a nossa gratidão não só pelo privilégio da gente poder desfrutar de um tempo juntos no fim de semana, que passa muito rápido, né, pastor? Assim, quando a gente pensa, já acabou, mas que foi um tempo edificante, né? A gente não se conhece, não se conhecia, né? Muitos de nós nunca tínhamos nos visto pessoalmente, mas a cruz de Cristo, por meio do sacrifício dele, da morte, da ressurreição, ele nos dá o presente da gente poder se chamar de irmãos, né? E a gente se chama de irmãos e a gente pode fazer algo comum juntos, né? Pregar o Evangelho de Jesus nessa cidade, e o nosso desejo é que Deus continue transformando essa cidade, transformando essa redondeza aqui por meio dessa igreja aqui, que vocês continuem sendo a luz do Evangelho de Jesus para essa região aqui, tá bom? Que Deus seja louvado por meio dessa igreja. Um agradecimento especial para o trio que cozinhou para a gente nesse fim de semana, né? Estão lá, inclusive, preparando um lanchinho para a gente na volta. Depois a gente quer dar um abraço apertado neles lá. Mas obrigado, igreja, tá bom? Pela disposição, por abrir as portas, por nos receberem tão bem, por nos fazer a gente se sentir em casa aqui mesmo, tá bom? Louvamos a Deus pela vida da igreja, a vida do pastor Felipe também, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Meus irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. O evangelista Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. E é um texto que, primeira vez que eu li esse texto, eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco confuso com algumas coisas, mas Deus falou muito ao meu coração por meio desse texto, e eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos, e que fique um incentivo para que essa igreja, completando não só 39 anos, mas daqui com 78 anos, né, dobrando a idade, ela continue se mantendo fiel à palavra de Deus, e a gente aprenda um pouquinho com aquilo que Mateus nos conta com a história de Jesus e João Batista aqui, tá bom? Então, antes da gente ler o texto, só situando os irmãos um pouquinho no contexto de quem foi João Batista. Os irmãos já devem ter ouvido histórias. Desculpa, irmãos, eu estou meio rouco, vocês perceberam, né? Eu não sei de onde apareceu essa rouquidão, porque de manhã eu falei com o pessoal e não estava rouco. Agora à tarde, de repente, a voz quis sumir, mas dá para os irmãos me ouvirem, né? Tá tranquilo. Então, João Batista é filho de Zacarias e de Isabel. Ele era de família israelita, de linhagem sacerdotal. A Bíblia vai dizer que os seus pais, né, os pais de João Batista, eles eram um casal justo aos olhos de Deus. Deus olhava para a vida daquele casal e via justiça naquele casal. Eles eram pessoas que de fato eram irrepreensíveis aos olhos de Deus.
A história nos conta que Isabel era estéril, um anjo aparece para ela. Isso tudo está lá no Evangelho de Lucas, tá bom? Depois, se você tiver curiosidade para ler o primeiro capítulo de Lucas, ele gasta um tempo nos contando um pouquinho dessa história. Mas um anjo aparece para Zacarias e diz que a sua mulher ia ter um filho, como Deus fez algumas vezes, né? E a gente entender a ironia de Deus trazendo sempre homens de Deus por meio de mulheres estéreis, né? Não sei nem se é assim que fala, estéreis, deve ser assim, tá bom? Mas o anjo anuncia que João Batista viria, que Isabel e Zacarias teriam um filho, e que João Batista seria grande aos olhos de Deus. Ele seria de fato um profeta importante aos olhos de Deus, né? E cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, o texto bíblico nos lida. Oficialmente, o ministério de João Batista tem início lá em Lucas capítulo 3, versículo 2. E aí, desde quando começa o ministério oficial de João Batista como um dos profetas, na verdade, o último dos profetas, antes da chegada do Messias, do ungido, do Filho de Deus, João pregava no deserto, prenunciando a vinda do Messias, anunciando a chegada do Salvador de Israel. O Evangelho de Mateus, que você está aberto aí um pouquinho antes, lá no capítulo 3, ele vai nos contar o relato desse João Batista, batizando o nosso Senhor Jesus, né, e fazendo o batismo dele. Aparentemente, depois desse batismo, parece que o ministério dele dá uma cessada, porque ele é preso depois desse feito, e é ali que ele permanece até a sua morte, tá bom? Depois de que ele batiza Jesus e é preso, nós vamos ter esse relato aqui de Mateus, contando um pouquinho de João Batista na cadeia, depois o que aconteceu com ele, mas é ali que ele fica até a sua morte. E a gente se encontra nesse período da história aqui, com João Batista preso, João Batista encarcerado, um homem que teve um anjo profetizando que seria grande aos olhos de Deus, cheio do Espírito Santo, que seria aquele que seria o precursor do Messias, um ministério importante, preso por um governo ali, e não podendo de fato realizar o seu ministério. Então acompanha comigo o que o texto nos diz nos 6 primeiros versículos aí do capítulo 11 de Mateus. Então sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz o seguinte: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, e agora esse João não é o João discípulo, mas o João Batista, da quem a gente acabou de conversar um pouquinho aqui, tá bom? João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Ele faz uma pergunta, ele pega os discípulos dele, e ele fala o seguinte: vai lá onde está Jesus, e faz uma pergunta para ele. Esse Jesus é o Messias que a gente está tanto aguardando como libertador de Israel, ou a gente deve esperar outro? E o texto continua. A resposta de Jesus aí no verso 4. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Não sei se você percebe, e isso vem à sua mente, quando você lê esse relato bíblico, o tanto que João Batista, e eu vou usar uma expressão popular aqui, pisa na bola com Jesus, ok? Um homem que foi ensinado, que teve um ministério anunciando a vinda do Messias, ele se encontra numa situação difícil, de prisão, encarcerado, e aquilo que ele faz, quando ele percebe o ministério dele não tendo sucesso, mas o ministério de Jesus acontecendo ainda, ele fala para os discípulos dele: pegam a caravaninha de vocês, vão até a Galileia e vão lá perguntar para Jesus se ele é o Messias mesmo. O que João Batista está perguntando é isso. Ele usa uma expressão, né? Se a gente deve esperar outro, mas ele está dizendo o seguinte: pergunta para Jesus se ele de fato é o Cristo, se ele de fato é quem ele diz ser, se ele de fato tem essa identidade como Cristo. Aparentemente ele duvida da personalidade, da identidade de Jesus, de quem é Jesus, né? E é engraçado porque João Batista contraria, com uma pergunta, ou com uma atitude aqui, tudo aquilo que ele mesmo tinha dito um pouco tempo atrás no seu ministério sobre o próprio Cristo.
Uma vez ele estava com os seus discípulos, e os discípulos querendo dar glória para ele, ele diz o seguinte: está vendo aquele homem lá, e Jesus estava passando, ele diz, ele é o Messias que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, ele é o Messias que tira o pecado do mundo. Eu não sou. Importa que ele cresça. Importa que o nome dele seja engrandecido e que eu, João Batista, diminua. Que eu, de fato, o meu ministério, de fato, cada vez mais diminua, para que o ministério perfeito do Messias, o Salvador, cresça. Parece contraditório, né? Um homem que faz uma declaração dessa, porque se encontra numa situação difícil, numa situação de dificuldade, duvida de quem é o próprio Cristo. Ele diz no ministério que Jesus era maior que ele não era digno nem de amarrar os sapatos de Jesus. Ele era tão indigno que, e naquela época, a questão do calçado, dos pés, era sujo, então era só escravos mesmo que de fato tinham contato com esse tipo de parte do corpo. Ele está dizendo, eu sou pior que escravo, e eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus, nem de colocar as mãos nas sandálias deles, nem de amarrar o seu sapato. Quando Jesus foi ser batizado por ele, você talvez lembre dessa declaração, ele diz, não, Jesus, eu que devo ser batizado pelo Senhor, não eu te batizar. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 14. De fato, João Batista que a gente vê nesses relatos aqui, é diferente de João Batista que a gente enxergou agora há pouquinho encarcerado, ok? Um homem com algumas dúvidas, agora preso por Herodes numa fortaleza, e parece que ele fica preso grande parte do seu ministério, como eu falei um pouquinho antes, eu fico imaginando que, desde lá de Malaquias e do Antigo Testamento, ele foi o profeta profetizado, ok? Aquele que viria e seria o precursor do Messias. E ele olha o libertador de Israel, tão aguardado por Israel, preso, né, ele preso, e não consegue enxergar o ministério de Jesus, ele não consegue ver aquilo que Jesus está fazendo. Mas é legal que a atitude dele, primeiro, ele manda os discípulos irem perguntar direto para o mestre. Vão lá e perguntam para o mestre. E a gente continua, qual é a resposta de Jesus aqui, mesmo João tendo pisado na bola e tendo duvidado de quem era o Cristo, ok? Jesus responde de forma convincente, com detalhes, ok? O texto diz o seguinte, os discípulos chegaram, perguntaram, versículo 4 de novo, voltem lá, discípulos de João Batista, e anunciem o que vocês ouviram. Aí Jesus realiza um monte de milagres ali, ok? Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É legal que o texto paralelo de Lucas, e conta essa mesma história, ele nos diz que no mesmo momento, Jesus tinha uma multidão que seguia Jesus, o texto diz que no mesmo momento Jesus começou a realizar esses milagres aqui. Então Jesus não estava simplesmente lembrando ele a memória daquilo que Jesus fez, mas Jesus estava comprovando ali na frente dos discípulos que ele de fato era o Messias, que ele de fato era Deus e que ele tinha poder inclusive sobre a morte, porque os mortos ressuscitam aqui. E quem senão o próprio Deus tem poder sobre a morte, não só sobre a doença do homem, não só sobre os problemas físicos do homem, mas também sobre o maior dos inimigos do homem, que é a própria morte. E Jesus está apontando isso para ele, e Jesus continua, bem-aventurado, feliz é quem não se escandaliza por minha causa, quem vê aquilo que eu estou fazendo, e olha as minhas ações, e olha para a minha pessoa, isso não é motivo de escândalo. E eu queria fazer uma primeira aplicação para a gente aqui, pensando na história de João Batista, e é uma frase que talvez você já ouviu, que mais importante do que começar bem é terminar bem, na nossa carreira cristã. Talvez isso fique uma aplicação como igreja também, comemorando aniversário e ao longo dos próximos anos, um desafio de que a gente termine bem a nossa caminhada cristã, que a gente termine bem o nosso ministério cristão, a nossa vida com Jesus, que a gente não chegue em uma etapa da nossa vida a ponto da gente olhar para as circunstâncias, para aquilo que está acontecendo, e eu sei que os irmãos têm passado muitas vezes por circunstâncias difíceis, como João Batista estava passando ali. Talvez não é uma circunstância de prisão, mas talvez é uma circunstância de doença na família, talvez é uma circunstância de desemprego, talvez é uma circunstância de crise familiar, de relacionamento com o pai, com o filho, com alguém. Em momentos de dificuldade, a nossa fé também é testada e nós somos desafiados a continuar olhando para o mesmo Deus, que continua sendo a mesma pessoa.
olhar para o mesmo Jesus que continua sendo Deus. E não duvidar de quem Ele é, olhando para as circunstâncias. Nós crentes não somos guiados pelas circunstâncias da vida. Nós somos guiados pela nossa fidelidade a Jesus. Pela nossa fidelidade ao nosso Salvador. Quando nós olhamos para as circunstâncias, e as circunstâncias tomam um tamanho importante na nossa vida, nós tiramos os nossos olhos fitos do nosso Salvador, do autor da nossa fé, do próprio Jesus, e foi isso que João Batista fez por um período do seu ministério. Um pouquinho do relato das expectativas frustradas de João Batista, de aguardar talvez a liberdade, né, de estar vendo tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo, aquilo que Jesus estava fazendo, mas muito mais um sentimento egoísta, porque o seu ministério estava parado, e ele estava preso, e ele não estava conseguindo de fato exercer o seu ministério. E todo judeu esperava, inclusive, não só uma libertação espiritual, mas uma libertação física do povo de Israel ali. E que libertação é essa se eu, o profeta profetizado, me encontro preso, encarcerado? Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de libertação é essa? Diante da dúvida de João Batista, e João Batista duvidou de quem era Jesus, Jesus tinha a faca e o queijo na mão, e eu acho que os irmãos entendem essa expressão, né? Tinha a faca e o queijo na mão, para diante daquela multidão gigantesca que estava seguindo ele, dar uma bela de uma exortada em João Batista, e de dizer para João Batista de fato aquilo que cá entre nós ele merecia ouvir, aquilo que era digno que ele ouvisse por causa da sua atitude. Mas é muito legal, acompanha comigo o restante do texto, e aí eu queria que a gente ficasse um pouquinho mais nesse bloco, e as aplicações a gente tirasse desse bloco aqui, tá bom? A partir do verso 7, enquanto saíam os discípulos de João, então Jesus disse para os discípulos de João Batista irem lá contar para ele, então enquanto eles saíam, ok? Jesus começou a falar à multidão, então tinha uma multidão ali, a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que o profeta. Este é de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Versículo 11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mesmo tendo acontecido uma falha de João Batista em público ali, e Jesus tendo a possibilidade de talvez dar uma exortação ali, é muito legal ver que por meio dessas perguntas retóricas que Jesus faz aqui, Jesus está sendo tremendamente gracioso com aquele homem, que de fato ao longo do seu ministério foi um servo fiel, foi alguém que de fato cumpriu aquilo que era o seu ministério, apesar das suas falhas, como eu e você falhamos ao longo da nossa caminhada cristã. O nosso Senhor continua sendo gracioso, continua sendo cuidadoso, e a gente vai poder olhar isso um pouquinho mais para frente, ok? E o que são perguntas retóricas? Eu falei que Jesus dá essa resposta com perguntas retóricas. Perguntas retóricas são perguntas que a gente já sabe qual é a resposta já está subentendida, né? Então Jesus está perguntando aqui, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E a resposta era, não foi um caniço agitado pelo vento. Jesus está querendo perguntar, e a ideia de um caniço é como se fosse um pedaço de cana, meus irmãos. Imagine um pedaço de cana, uma planta bem leve, no meio de um deserto, e que qualquer tipo de vento leva ele para um lado e para o outro. Qualquer tempestade derruba o caniço. Qualquer interferência faz ele mudar de posição, faz ele mudar de ideia. Jesus está perguntando, vocês foram ver um homem que Maria vai com as outras no deserto? Vocês foram ver um homem que de fato não é fiel, não é firme? Vocês foram ver alguém que muda por causa das circunstâncias? E a resposta é não. E Jesus, por meio dessa pergunta retórica, e essa é a primeira aplicação que eu queria trazer para a gente aqui, Jesus está mostrando a convicção desse homem, a firmeza de João Batista. Ao contrário de um caniço que é levado por qualquer vento e se molda por qualquer coisa, João Batista era um homem firme, um homem convicto,
Um homem que mantinha uma posição como cristão. E eu queria deixar um desafio, e o primeiro desafio para essa igreja aqui, para essa amada igreja, que não só como igreja, mas você como crente no Senhor Jesus, você seja marcado por um crente que é firme e convicto. Um homem que é firme e uma mulher que é firme e convicta no Senhor Jesus. Um homem que é firme, uma mulher que é firme e convicto, ele não esmorece e não se deixa levar, e não deixa de falar a verdade, inclusive. Muitas vezes, meus irmãos, doa quem doer, mas não negocia a verdade. Ele não é levado por aquilo que é mais vantajoso, por aquilo que talvez traria mais benefícios. Um homem firme e convicto se mantém firme e convicto em toda e qualquer circunstância. Um homem firme e convicto, uma mulher firme e convicta, de fato não confronta pecados, confronta pecadores. Não está preocupado com as consequências. Eu acabei de falar um pouquinho atrás para vocês de consequências. Quem é firme e convicto, as consequências não ditam a sua caminhada, as suas decisões, mas a sua firmeza e a sua convicção no próprio Jesus, no próprio Cristo Salvador. Mas vamos ver se de fato João Batista era esse homem mesmo, alguém firme e convicto. Mateus capítulo 3, versículo 7, João Batista está numa conversa com os fariseus ali, e eram os líderes religiosos da época, né, os donos da verdade ali da época, os maiores na questão da religião, e ele chega para aqueles homens e diz o seguinte: vocês são raça de víboras, vocês são cobras, quem mandou vocês, ou quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ele estava olhando para a atitude daqueles homens que por fora aparentaram uma vida cristã, uma vida de amor a Deus, mas que por dentro, o próprio Jesus disse que eram sepulcros caiados, só existia morte dentro deles. Ele olha para aqueles homens que tinham uma posição importante na sociedade e diz: vocês são raça de víboras, vocês são indignos. Mateus capítulo 14, versículo 4, João Batista fala para o maior governante da época, que estava com desejo de casar com a mulher do seu irmão. Ele diz o seguinte: não te é permitido possuí-la. Vocês já imaginaram isso? Se alguém que de fato é alguém que não é firme e convicto, teria coragem de chegar para o maior governante da época e dizer: essa mulher que você está querendo casar, não te é lícito tê-la. Não te é permitido ter isso. Ele prega arrependimento, e arrependimento nunca foi uma palavra muito bem aceita, ok? Porque quando você fala para alguém que ele precisa se arrepender, você está dizendo que ele está agindo errado, ok? Qual foi o destino de João Batista por ser alguém firme e convicto? E aí eu quero fazer esse contraste com alguém que não está lidando com as consequências. Os irmãos sabem o que aconteceu com João Batista, por causa do episódio na qual ele disse que não era permitido casar com aquela mulher, e depois Herodes pergunta para as mulheres o que elas queriam que fizesse, e elas falam que queriam ver a cabeça de João Batista, e é isso que acontece. A cabeça de João Batista é entregue numa bandeja, como num restaurante, vem um prato, assim chega a cabeça de João Batista ali no meio do palácio. Mas um homem que não foi levado pelas circunstâncias, mas que manteve firmeza e convicção. Um homem que tinha convicção de que o importante era viver para Deus. E morrer, como o apóstolo Paulo fala, era lucro. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a vida que de fato glorificava ao seu Deus. E como você tem vivido, meu irmão? Como é que você tem vivido? Como é que você tem vivido fora dessas quatro paredes? Como é que você tem vivido quando você sai daqui no domingo à noite? E você se depara com um monte de ideologia, com um monte de gente que pouco liga para Deus, que vai dizer que aquilo que você acredita é historinha furada. E é isso que a nossa sociedade diz. Como tem sido a sua postura, meu irmão? Como é que tem sido a sua postura? Você tem se mantido firme, convicto no seu Senhor, ou você tem agido como um caniço, que vai para o lado que é mais vantajoso, ou para que a tempestade bate? Quais são as suas convicções? Quais são as suas convicções? Se você tem convicções, você é firme nas suas convicções. Você é alguém que é conhecido por sua firmeza e convicção.
Perguntas para a gente pensar nisso. O nosso Deus, e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele admira homens que são convictos e firmes. E Ele fez essa declaração sobre João Batista. E as convicções que estão de fato de acordo com a sua palavra. Mas as convicções, elas devem, muito mais do que algo que a gente fala, mas com a nossa vida também. Um segundo aspecto, eu queria ir para a segunda pergunta retórica que o texto nos diz aqui. Então, primeiro, firmeza e convicção, que sejamos de fato crentes, genuínos, marcados pela nossa convicção, pela nossa firmeza, acerca da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, olha só o que ele diz, mais uma vez fazendo uma pergunta retórica: o que vocês foram ver lá no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. E Jesus está dizendo que aquilo que é importante é de fato a humildade desse homem. Um homem que era preocupado com aquilo que de fato era importante. Naquela época, meus irmãos, os grandes reis, os grandes governantes, antes de eles se apresentarem em algum lugar, à frente deles ia um mensageiro, avisando a chegada de um rei. Então ele chegava o mensageiro e avisava que o rei estava vindo. E a gente acabou de descobrir que João Batista era um mensageiro do maior rei da história, do Rei dos Reis, do próprio Senhor Jesus. Maior do que qualquer rei que a gente pode imaginar. E eu não sei se os irmãos imaginam a pompa de um mensageiro de um grande rei. Alguém com roupas finas, com joias. Não sei quantos os irmãos assistiram o filme 300, que conta a história de Esparta, mas o mensageiro do rei Artaxerxes, do rei Xerxes, ele vai antes lá para Leônidas, e cheio de ouro, cheio de pompa. Quando eu imagino o mensageiro de um rei, eu imagino alguém pomposo, alguém, de fato, imagina o mensageiro do Bolsonaro, ele chegaria aí com o seu terno, com a sua roupa fina, e é isso que a gente espera como roupa, como postura de alguém, ou como vestimenta, de alguém que é o mensageiro de alguém importante. Não há dúvidas acerca da humildade de João Batista. E Jesus está dizendo que muito mais do que a pompa de um grande mensageiro, está muito mais relacionado ao coração daquele homem, que era um coração humilde. Um coração que valorizava aquilo que o mestre valorizava. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. João Batista aprendeu de Jesus que era manso e humilde de coração. Humildade, não há dúvidas acerca da humildade de João Batista, mesmo sendo o mais importante mensageiro da história. Mesmo sendo o mais importante mensageiro da história. Eu falei um pouquinho antes, mas para mim uma das declarações bíblicas mais impactantes está lá em João capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Nenhum homem na nossa sociedade hoje quer que o seu nome seja diminuído e que o de outro cresça. E na dinâmica do reino, na dinâmica de Jesus, daquilo que Jesus valoriza, é que o nome dele cresça, que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja glorificado e que o nosso próprio nome morra com o meu corpo, como diz uma música. E que o nome de Jesus cresça e permaneça em tudo. Um homem que comia gafanhoto e vestia pele de camelo. Um homem que não se achava digno nem de amarrar as sandálias do seu mestre. A importância de fato que João Batista dava estava na questão do coração e a humildade que ele tinha por reconhecer aquilo que ele aprendeu do próprio mestre. E com essa pergunta retórica, Jesus está respondendo a qualquer objeção e dúvida daquela multidão que estava ali com ele, sobre uma postura arrogante de João Batista, quando ele fez a pergunta. Eu estou dizendo, não, João Batista é um homem falho, João Batista não é Deus, eu sou Deus. Ele falhou, mas ele é um homem humilde. Ele é um homem que valoriza aquilo que é mais importante. E o que nós mais valorizamos, meus irmãos? Que essa igreja seja uma igreja que valoriza aquilo que o mestre valoriza. Nós vivemos numa sociedade que valoriza as aparências, que valoriza as posses, que valoriza o seu nomezinho no seu cartão lá, doutor,
ou médico, onde o nosso valor está em quem a sociedade diz que nós somos. João Batista era um homem humilde, que nós busquemos ser reconhecidos no nosso meio como homens e mulheres de Deus, que são marcados pela humildade, por reconhecer aquilo que é mais importante, por valorizar aquilo que é mais importante. Meus irmãos, sabe onde você encontra aquilo que é mais importante? Na palavra de Deus. Quanto mais valorizamos a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso mestre, mais a nossa vida vai ser quebrada de joelhos para esse mestre. E a gente vai viver uma vida de humildade. Enquanto a gente está preso, meus irmãos, nesse padrão atual da nossa sociedade, né? A gente tem demonstrado a humildade, de fato, na forma como a gente fala, na forma como a gente se porta, inclusive na forma como a gente se veste, muitas vezes. Jesus acabou de dizer que Ele aprecia quando seus filhos, né? Deus aprecia quando seus filhos de fato valorizam aquilo que é mais importante. Mais importante que a carcaça é o conteúdo, né? Tem um ditado brasileiro conhecido que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Ou como Jesus chamou os fariseus lá de sepulcros caiados. Mais importante que o conteúdo, que aquilo que a gente simplesmente demonstra com a nossa aparência, é aquilo que enche o nosso coração. E quando o nosso coração está cheio do nosso mestre, do nosso Jesus, aquilo que vai ser resposta com a nossa boca e com a nossa atitude, vai ser sobre o próprio Jesus, sobre o próprio mestre. E a nossa vida vai ser acerca dele, vai ter a ver com ele, com o nosso próprio mestre. Versículo 9 e versículo 10, a última aplicação do texto para a gente aqui. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti. E aí, como eu disse para os irmãos, nós temos aqui o caso do profeta profetizado, né? Talvez o profeta que todo profeta do Antigo Testamento gostaria de ser, aquele que anunciaria diretamente a chegada do tão esperado e aguardado ungido do Senhor, do Messias, aquele que Isaías e que Malaquias fizeram a profecia, e o povo de Israel se reunia para ouvir esse homem falar, principalmente depois dos 400 anos, onde houve um silêncio profético de Deus com o seu povo. Jesus não só confirma o julgamento do povo, que ia até o deserto para ouvir João Batista, mas ele vai além, dizendo que da linhagem dos profetas, João Batista foi o maior deles. E aquilo que Jesus valoriza aqui, de fato, e aquilo que eu aprendo com esse texto, nessa última aplicação, é que Jesus valoriza a fidelidade dos seus. A fidelidade dos seus. A disposição em servir a Deus fielmente. E foi isso que João Batista fez. Ele cumpriu fielmente o seu chamado, apontando para Cristo como Messias, demonstrando que de fato Jesus era maior que Ele mesmo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos. Vocês sabem quais são os seus chamados? Para que você demonstre fidelidade a Deus? Talvez você nunca parou para pensar nisso. E meus irmãos, não vão descer setas do céu, dizendo para você qual é o seu chamado. Setas brilhantes, com pisca-pisca de Natal, dizendo o seu nome e qual é o seu chamado. Aquilo que Deus nos chamou para fazer está registrado nas Escrituras. Muitos são para todos nós crentes. Um chamado para fazer discípulos de todas as nações. Um chamado para pregar o Evangelho. Um chamado para a vida de santidade, para a vida de santificação. Esse chamado não é para o pastor, não é para o missionário, não é para o educador cristão, não é para o cara que está na linha de frente, mas é para todo mundo, para mim e para você. O chamado, e você tem cumprido com fidelidade, como João Batista cumpria, você tem cumprido com fidelidade o seu chamado de pregar o Evangelho. Pare e pensa um pouquinho, você não precisa se expressar, nem contar isso para ninguém, mas qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém que você tem visto todo dia no seu trabalho? Você jovem, qual foi a última vez que você abriu a sua boca e pregou o Evangelho para o seu colega que senta todo dia na sua carteira do lado? Para aquele que está lanchando com você todo dia? Para as pessoas da sua família que não conhecem a Jesus? Qual foi a última vez?
Jesus se alegra não só com a firmeza e convicção dos seus, com a humildade dos seus, com aqueles que valorizam aquilo que é mais importante, mas também se alegra e exalta a fidelidade dos seus. Quando eu e você cumprimos com fidelidade o chamado que recebemos. Todos nós que fomos resgatados, remidos pelo sangue de Jesus, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, temos essa responsabilidade de viver uma vida em conformidade com essa nova realidade de vida. E apontar para Jesus, apontar para o Cristo, para o Messias, em todas as circunstâncias. Versículo 11, para a gente terminar aqui. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior que ele. Jesus encerra o seu discurso validando de fato que esse era um homem importante da linhagem dos profetas. Uma linda declaração sobre a grandeza de João Batista. Entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que ele. E ao mesmo tempo ele prossegue com uma declaração de difícil compreensão e interpretação. E aí muitas visões distintas surgiram sobre o que é isso que o maior no reino do céu, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ao que tudo indica, meus irmãos, nessa passagem, ele está se referindo à grandeza de João Batista como profeta. Então, entre os nascidos de mulher, entre os profetas aguardados do povo de Israel, e esse nascido de mulher se referindo à linhagem dos profetas, não houve ninguém maior do que ele. Mas todos aqueles, e o menor no reino dos céus, depois que o reino de Jesus já tiver estabelecido, aqueles que puderam não só ouvir o profeta que anunciava a chegada do Messias, mas aqueles que puderam ver com os seus próprios olhos, o próprio Messias encarnado, realizando tudo aquilo que os profetas anunciaram que ele realizaria, é maior do que João Batista. No fim das contas, o que Jesus faz aqui é mostrar a grandeza de João Batista, sim, um homem importante na linhagem dos profetas, mas reforçar que a grandeza maior não está nesse status como profeta, mas está na possibilidade de conhecer pessoalmente o próprio Jesus. Aos olhos de Deus, a grandeza está quando nós temos o privilégio de conhecer o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Na matemática de Jesus, ser grande, diferente da nossa sociedade, não é ter, ser ou fazer, né? Bens, posses, mas conhecer e desfrutar de um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Jesus. E quando a gente age, e quando a gente tem esse conhecimento íntimo, pessoal e profundo com o nosso Jesus, com o nosso Senhor, as nossas atitudes são consequência desse relacionamento. Elas são consequência natural do nosso relacionamento com Jesus. Algumas aplicações, independente da sua função, da sua profissão, onde Deus te colocou, e Deus colocou vários dos irmãos em muitos lugares espalhados nessa cidade aqui. Tenha convicção e firmeza da sua fé, onde Deus te colocou. Seja um crente marcado pela convicção, pela firmeza. Seja firme. Onde Deus te colocou, avalie as suas prioridades, aquilo que você tem mais preocupado, e um bom termômetro para isso, meus irmãos, é quanto tempo a gente gasta. As prioridades normalmente são medidas pelo tempo que a gente deposita nelas. Às vezes, quanto tempo você gasta se olhando no espelho para se arrumar para vir para a igreja domingo à noite? Irmãos, venham bonitos para a igreja, tá bom? Venham bonitos para a igreja. Eu estou dizendo que a gente precisa parar de se cuidar, mas que peso você dá isso? E como você reage quando você não pode fazer? Como você, mulher, reage quando você não pode, talvez, se arrumar como você gostaria? Você se irrita ou você reclama com Deus? Eu estou dando um exemplo para as mulheres aqui, porque é mais fácil para mim aqui, tá bom? Tenho uma esposa, tá? Eu não falei isso, né, meus irmãos? Eu sou casado, tenho uma esposa, tenho 2 filhos, Timóteo de 7 para 8 anos e Matias de 1 ano e 6 meses. Infelizmente não é possível trazê-los, mas depois eu posso mostrar para os irmãos que quiserem fotos e tal, tá bom? Mas, por último, além da firmeza, além da humildade, seja marcado como um crente fiel, um crente que cumpre com fidelidade os chamados que Deus deu para você, e o chamado de conhecer a Ele por meio das Escrituras, um chamado de se relacionar com Ele por meio das Escrituras, um chamado de falar sobre Ele para as outras pessoas pregando o Evangelho. Anuncie quem Jesus é, independente das circunstâncias,
independente daquilo que está acontecendo. Glorifique a Deus, aponte para Jesus. Eu sei da dificuldade desse processo, meus irmãos. Às vezes a gente, como está ministrando a palavra e a gente falando, parece que nós estamos dizendo para vocês que é algo simples de acontecer. Essa é uma luta para mim, tá bom? É uma luta constante. Eu lutar com o meu orgulho, eu lutar com a minha infidelidade, eu lutar muitas vezes com a minha falta de firmeza, mas que todos nós nos apeguemos a Jesus, e pela graça que Ele nos dá todos os dias, que não só foi a causa da nossa salvação, mas toda manhã se renova sobre as nossas vidas. Nós temos condição de realizar aquilo que Jesus se agradaria que realizássemos, tá bom? Jesus se alegra com a convicção dos seus, Jesus se alegra com a humildade dos seus, Jesus se alegra com a fidelidade dos seus. Que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sejamos marcados por essas características, que os irmãos busquem isso, tá bom? Irmãos, muito obrigado, tá bom? Eu queria orar pelos irmãos, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, e espero que nós tenhamos saído daqui com um pouquinho mais da palavra do Senhor nos nossos corações, e eu tenho convicção de que ela é poderosa para moldar o nosso caráter, a nossa vida, à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, tá bom? Feche seus olhos, eu gostaria de orar com os irmãos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque a Tua palavra, ela é viva, Deus, ela não é um livro apenas cognitivo, onde a gente pode estudar e descobrir todos os conhecimentos, mas ele é um livro vivo, e um livro vivo que aponta para a vida de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque ela é viva, ela tem transformado o nosso coração, tem transformado o nosso caráter e tem moldado a nossa vida à imagem de Jesus. Muito obrigado pela história de João Batista hoje, por ver que mesmo um homem falho, como eu e meus irmãos aqui somos, mas foi um homem marcado pela sua firmeza, pela sua convicção, um homem marcado pela sua humildade, um homem marcado pela sua fidelidade. E o meu pedido é que essa igreja aqui, não só ao longo dos próximos anos, e se Deus permitir, ao longo dos próximos 39 anos, que o Senhor permita que essa igreja seja uma igreja com homens e mulheres marcados pela firmeza, pela humildade e pela fidelidade, Deus. Que o Senhor nos ajude pela graça do Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, que nós oramos, pedindo que o Senhor continue transformando o nosso coração. Amém. Amém, irmãos. Eu estava esquecendo. Eu queria chamar os meninos do CLD. Bom que o pastor me lembrou. Toda vez que a gente faz um ministério desse em igrejas, a gente gosta de terminar esse tempo louvando ao Senhor. E a gente louva ao Senhor juntos com uma música bem antiga, que diz que a gente vai marchar. Os meninos do CLD podem vir, tá bom? Que a gente vai marchar essa caminhada cristã, né, como um